Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa quinta lição, o Ciro, o ungido. Bem, antes de começar a nossa lição, aproveite esse momento para compartilhar com seus amigos, fazer um comentário e deixar o seu gostei, tá bom? Então vamos para a nossa lição de quinta, Ciro, o ungido. Leia 2 Crônicas 36, de 22 a 23. Quais são as semelhanças e as diferenças entre a história de Ciro e Nabucodonosor? Qual é o significado desse decreto? Como ele impactou a primeira vinda de Jesus séculos depois? A semelhança. Ciro era um rei poderoso que libertou o povo de Deus e destruiu os inimigos dele. A diferença é que Ciro era simplesmente um ser humano pecador e seu livramento foi apenas temporário. Ciro aparece como ungido no último tema que o autor escolhe para esta semana, encerrando o trimestre. Não poderia ser diferente. A expectativa de todos nós, quando pensamos nas imagens do fim, não está no caos causado pelas pragas ou pelas dificuldades da perseguição. Nossa principal preocupação é a vinda de Jesus. Nesse sentido, a história de Ciro nos traz tranquilidade, conforto e esperança de que no tempo certo Deus intervirá, libertará ou criará as condições para a libertação do seu povo e os conduzirá a viver eternamente com Ele. Então, o que aprendemos com essa história e como ela encerra todo o trimestre que nós estudamos? É muito importante que nos lembremos de todas as ilusões e símbolos que estudamos ao longo deste trimestre. Na realidade, eles aparecem como um único objetivo: ilustrar o chamado pleno da redenção. Essas metáforas, esses símbolos, não estão ali para complicar nossas vidas, como muitos imaginam. Eles não estão ali para dar nuances diferentes, contornos diferentes a este imenso desenho que é formado pelo plano da redenção. Por isso, o convite para este trimestre foi um convite para nos aprofundarmos neste simbolismo, para torná-lo cada vez mais real em nossa percepção e compreensão da Bíblia, como um aviso de coisas que precisamos resolver dentro de nós mesmos antes da vinda de Cristo. Quando observamos a sequência do decreto de Ciro, a maneira como ele age, a maneira como Deus estava tecendo esta história, usando o improvável para resolver as questões do seu povo. Isso simplesmente nos mostra que podemos confiar em Deus. No final da história, a resolução terá a mesma dimensão. Da mesma forma que Ciro foi libertador naquele contexto, Ciro será o nosso libertador para sempre, na forma simbólica de Cristo. Veja bem, Ciro, sem conhecer a Deus plenamente, serviu como instrumento para libertar o povo de Deus. Cristo, conhecendo perfeitamente a todos nós, nos liberta eternamente. Então, Ciro, Jesus, o antitipo, que encerra a história com imensa promessa. Mas não é só isso. A lição nos leva a Apocalipse 19, 11 a 26, principalmente porque o céu estava aberto quando a atenção de João foi direcionada a ele. Permaneceu aberto em Apocalipse 4:1, Apocalipse 11:19 e Apocalipse 15:5. Cristo é visto acompanhado pelos exércitos celestiais e descendo do céu como o Rei dos Reis, Apocalipse 19:16, com poder e majestade para libertar seu povo fiel daqueles que estão determinados a destruir o povo de Deus,
A cena descrita em Apocalipse 19, 11 a 21 é o pico da batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, que é frequentemente chamado da Batalha do Armagedon, o que nos leva a Apocalipse 16, 12 a 19, que é a sétima praga, a grande cidade, somente o verso 19, ou seja, a Babilônia simbólica dos últimos dias será composta pelo papado, pelo protestantismo apóstata e pelo espiritualismo moderno. Essa tríplice união de organizações religiosas apóstatas perderá sua coesão, a unidade e o poder de ação. João continua com a imagem de um terremoto que destrói uma cidade literal. Ele agora se refere usando uma figura semelhante às organizações políticas representadas em Apocalipse 16, 13 e 14, como os reis da terra, quanto à adequação de uma cidade para representar organizações religiosas apóstatas e cidades como seus aliados políticos, mas todos caíram. Essas forças políticas da terra também perderão a unidade de propósito para o qual foram reunidas durante a sexta praga. Haverá um terrível despertar entre elas, quando a voz de Deus libertar seu povo de seus inimigos. Então os membros da Liga, políticos, religiosos, universal de Apocalipse 16, 13 a 14, começarão a lutar entre si. E os 10 reis de Apocalipse 17, 12 e 16 se vingarão da Babilônia simbólica, hostes furiosas da terra se voltando contra seus líderes, e lutarão entre si com as armas que antes pretendiam usar para exterminar os santos. Haverá luta e derramamento de sangue por toda parte. O mundo será inundado de sangue, como nunca visto. Quando Cristo aparecer, o barulho das armas e o tumulto da batalha terrena serão silenciados enquanto os exércitos do céu descem na luta desvairada de suas próprias paixões desenfreadas por causa do terrível derramamento da ira de Deus, sem mistura e sem misericórdia. Os habitantes e ímpios da terra caem, sacerdotes, governantes e o povo em geral, ricos, pobres, grandes, pequenos. A terra será consumida pelo fogo. Não ficará pedra sobre pedra, nem vestígio de qualquer coisa de uma cidade. Não haverá nenhum ser vivo. A terra ficará deserta por 1000 anos. Apenas Satanás e seus anjos caídos ficarão presos na terra durante 1000 anos. E os ímpios, então, serão ressuscitados para o juízo final, depois dos 1000 anos, junto com Satanás, a besta e o falso profeta. E serão, então, lançados no lago de fogo. E o pecado será extinto para sempre. Amém. Bem, não perca a próxima lição do trimestre, que tem como título o livro de Êxodo, tá bom? Bem, não deixe de compartilhar o nosso canal, fazer um comentário, deixar o seu joinha, mas é muito importante que você leve esse vídeo, fale com as pessoas para que elas se inscrevam no nosso canal e assistir o vídeo inteiro, tá bom?